Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Europa em risco, Estados Unidos faz novas ameaças. Vocês podem perceber que na capa do vídeo de hoje, na parte referente a este primeiro tema que eu discuto com vocês aqui agora, eu coloquei uma foto da Kamala Harris e coloquei uma foto do Donald Trump falando sobre essas novas ameaças que os Estados Unidos fazem, e eu vou começar falando sobre esse posicionamento do Trump aqui. Mas a foto dos dois ali lado a lado tem um significado para a Europa, de eu ter colocado aquilo ali. Porque muito embora o tempero do Trump seja diferente do tempero político da Kamala, no que tange a política para a Europa tem uma certeza, que sendo o tempero do Trump ou o tempero da Kamala, sendo o tempero democrata ou republicano, a Europa tem uma certeza que ela será temperada e devorada se não fizer algo. Então colocar um do lado do outro ali falando sobre essas novas ameaças tem esse sentido, que é o que? Há um projeto que é bipartidário, sim. Porque olhem essa matéria aqui, matéria da Reuters. A Europa pagará um preço alto, alerta o Trump sobre tarifas. Aí vocês podem me contra-argumentar. Então, meu Deus, se o Trump vencer, a Europa será esmagada economicamente. Agora eu pergunto eu para vocês, tá? Já não é isso que gradualmente está acontecendo na Europa? De forma que o Trump seria uma continuidade de um processo, assim como o Biden, em muita coisa, foi uma continuidade de projetos que foram colocados pelo Donald Trump? Esses dias atrás, o Trump, numa entrevista, falou o seguinte, por exemplo. Ele disse que quem começou a destruição, quem determinou a inutilização do gasoduto Nord Stream foi o governo dele e não o Biden. Ou seja, tem questões aí que elas independem do governo, que são interesses de forças muito poderosas, que governam qualquer um, que encabeçam qualquer um dos governos. Então, esse cenário que o Trump está colocando aqui é apenas uma outra forma de fazer algo que já está acontecendo, que é submeter a Europa, fragilizar a Europa, sequestrar espaços produtivos da Europa para os Estados Unidos, drenar o crescimento europeu, como já está acontecendo. A Europa, boa parte dos países ali não crescem de maneira acentuada, existe uma crise de crescimento na Europa, crescimento econômico, e os Estados Unidos drenam esse crescimento. Então esse processo já está dado. Por isso que eu não coloquei só a foto do Trump na capa, eu botei a foto dos dois. Porque é um processo que independe. Pode ter uma cara com um e outra cara com o outro. A estética do processo e alguns detalhes do processo podem mudar, lógico que podem. Mais truculento com Trump e mais pseudo-cordial com a Kamala, como os democratas costumam ser. Tem toda uma aura democrática, toda uma aura de diversidade, de direitos humanos, mas o processo é brutal também. Como será com Trump? Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Trump disse que a Europa precisa comprar mais dos Estados Unidos. Ele bate sempre nessa tecla para trazer empregos de volta, salários de volta, produtividade, crescimento, e dialoga com vários setores da sociedade estadunidense. E para fazer isso, para que a Europa compre mais dos Estados Unidos, ele encaixa uma frase que iguala Europa e China em termos de implicância dele com a Europa, né? Assim como com a China, porque ele diz que nesse sentido do protecionismo, de fazer jogo duro com os Estados Unidos, os europeus são quase tão maus quanto a China no que tange ao protecionismo, e que ele vai responder na mesma moeda. Ou seja, ele está fazendo uma ameaça.
que é, entre aspas, uma nova ameaça, mas é a continuidade de um processo que já está se dando com o Biden, que ele já tinha sido iniciado por ele, que o Biden continuou. Por exemplo, a guerra comercial contra a China é coisa do Trump, mas o Biden reduziu? O Biden não continuou esse projeto em boa medida? O nível de agressividade não continuou? Só que o discurso muda, a estética política muda, e claro, muitas decisões mudam. O Trump tem algumas convicções diferentes de alocação de dinheiro em relação aos democratas, e muita coisa vai mudar. Mas para a Europa, pode mudar a velocidade do processo, pode mudar alguns caminhos tomados, mas o bojo me parece o mesmo, que é o quê? Fazer um jogo duro com a Europa e sequestrar o crescimento europeu, que já está acontecendo, repito. A gente discutiu várias vezes aqui essa mesma coisa. Letras azuis. Ele disse, o Donald Trump, que irá responder na mesma moeda, que é qual? A moeda do protecionismo. Se vocês fazem jogo duro comigo, eu farei jogo duro com vocês. Eu vou tributar, eu vou aumentar a taxa e vocês vão ter que pagar caro. Por isso que ele fala um preço alto. Esse preço alto é para conseguir equiparar a situação. Então ele traz nessa fala dele o lema dele, que é o Make America Great Again. Ou seja, o America First também, né? Colocar os Estados Unidos acima dos outros. Primeiro os nossos interesses, depois como se isso não fosse sempre assim, né? Mas ele simplesmente dá ênfase a essa questão. Todo país que entra numa transação com os Estados Unidos sabe que eles vão tirar vantagem, ou deveria saber. Então o Trump só ressalta mais essa questão. Mas ela já se dá também com os democratas. Aí está a Kamala, tá? Que é o quê? Que é a vice do Biden. A vice do Biden tem função política hoje, lógico, como o vice nos Estados Unidos tem uma função política, o vice-presidente, e se vencer, caso vença, irá continuar uma plataforma semelhante à do Biden, que no caso da Europa será de continuidade da degradação das condições europeias, pelos mesmos meios que já se dão. Crise energética, exploração da guerra, geração de crise e ocupação de espaços no meio da crise por setores financeiros estadunidenses. É isso que tem se dado há bastante tempo. O Trump simplesmente está colocando isso de maneira mais enfática, né? Vai ter jogo duro. O que os democratas estão fazendo com uma linguagem de vamos substituir as formas de energia, vamos propor a diversidade, não comprem energia da Rússia porque isso aí é fortalecer autocracias, o Trump está colocando de outro modo. Letras vermelhas, o Trump deu ênfase aos carros europeus que entram nos Estados Unidos. Ele falou e ele citou o carro os carros como exemplo. Os carros europeus entram aqui e eles querem vender tudo para nós, mas a gente não pode vender nada para eles. E quando a gente fala em carros, automaticamente vem à mente, se houver mais jogo duro, a crise que a Alemanha já vive. A gente está vendo espaços produtivos na Alemanha fechando, demitindo pessoas, por causa da crise energética, por causa dos problemas que a Alemanha está vivendo, por causa das escolhas que a Europa está fazendo, lógico. Sob pressão dos Estados Unidos, sob pressão dos interesses financeiros estadunidenses. E britânicos, claro, também, né? Agora, citar os carros em especial deve deixar o pessoal na Alemanha, os setores econômicos, até de cabelo branco, porque se a coisa já está difícil, tem uma crise energética, perda de competitividade, aí existe uma pressão para que a Alemanha, para que a União Europeia no geral, afaste-se da órbita da China, o que fechará os mercados, os carros para os mercados chineses. Isso é um problema para a Alemanha também, fora as parcerias industriais que são importantes entre a Alemanha e China. O Trump agora vem e fala em jogo duro no que tange a vários produtos europeus. E cita os carros. Isso é mais um problema, isso é um problema adicional para a Alemanha. Letras azuis. O Trump vai acelerar o que o Biden já está fazendo gradualmente e que a Kamala vai continuar. Então, nesse sentido, claro, vai haver diferenças em várias regiões do mundo? Vai. O Trump tem algumas concepções sobre a alocação de dinheiro que ele já manifestou e que foram diferentes no governo dele. Agora, algumas coisas não vão mudar. Vão ser muito parecidas.
ou vão ter uma levada um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo? E me parece que a Europa, nesse panorama aí, ela continua tendo problemas. Porque ela já os tem. E quem está governando é o Trump, quem está governando é o Biden. Então, nesse sentido aí, a coisa vai ficar bastante semelhante. Pode piorar mais rápido ou mais devagar. Já que falávamos de Alemanha, os esquerdistas aí do movimento da Sarah Wagenknecht, né, que é uma... Eu botei nova esquerda, não acho que o termo seja muito adequado, mas seria o quê? Uma esquerda que está surgindo, uma esquerda emergente aí, diferente da esquerda que já vinha fazendo a coisa ao seu jeito na Alemanha. Mas aqui, quando a gente fala de nova esquerda, a gente lembra daqueles grupos identitários, muito pelo contrário. Essa nova esquerda alemã tem uma levada diferente. Ela seria até uma retomada de uma velha esquerda, né, mais ligada a algumas pautas que foram abandonadas por essa nova esquerda identitária aí, né. Eu usei o termo nova esquerda porque é um movimento na Alemanha, por isso que eu chamei de nova esquerda alemã, porque ela oferece uma roupagem, uma discussão diferente e está, diferente de muitos setores de esquerda no mundo, está ganhando espaço, justamente pela forma como está fazendo as coisas. E detalhe, muitas pessoas estão deixando de votar na direita da Alternativa para a Alemanha, da AfD, para votar nesta esquerda aí. Por quê? Porque estava carente de uma esquerda que dissesse as coisas que esta esquerda está dizendo. Que eu já citei várias vezes para vocês. E claro, como o projeto dessa esquerda critica pontos da agenda da OTAN, da agenda britânica estadunidense, ela é chamada de extrema esquerda. Assim como a AfD, por criticar alguns elementos da política da OTAN, ela é chamada de extrema-direita. E não que não exista gente de extrema-direita na AfD e gente de extrema-esquerda nesse movimento. Mas o uso recorrente da expressão extremo se dá para criticar este elemento. Se a AfD estivesse alinhada, ainda que tivesse os mesmos valores, ao projeto da OTAN, estivesse abraçado nesse projeto de guerra, certamente seria chamada apenas de direita nacionalista. A gente pega o caso da Ucrânia, por exemplo, né? A gente viu grupos, como o Batalhão de Azov, sendo chamados de grupos nacionalistas ucranianos. E por quê? Porque estavam ao lado do projeto da OTAN, de fazer da Ucrânia uma arma contra a Rússia. Agora, quem é que não sabe que o Batalhão de Azov, um grupo paramilitar, esse movimento é neonazi, é extremista? Então, a questão para o uso por parte da mídia corporativa do extremo, eu até estranhei a Reuters chamar de esquerdistas emergentes e não de extrema esquerda, diz respeito à questão da OTAN. Então, por isso que eu uso com muita prudência, porque por mais que muita gente busque uma caracterização mais... Muita gente me perguntou, professor, por que tu não usa o termo extrema esquerda, extrema direita? Porque por mais que isso possa muitas vezes caracterizar de maneira mais adequada alguns movimentos, eu estaria somando o que eu falo àquilo que a mídia corporativa já propõe. Então eu sempre tento desalinhar aquilo que eu falo em relação à mídia corporativa. A mídia corporativa aparece aqui só para eu tentar ganhar o carinho dos algoritmos, senão nem isso apareceria. Então por isso que eu faço um uso mais cuidadoso, porque eu não quero eu não quero reforçar esse vocabulário. Eu quero tentar mudar um pouco essa questão para gerar uma certa disrupção na forma de enunciar as questões. Matéria da Reuters, esquerdistas emergentes da Alemanha pressionam por um consenso pró-fim da guerra na Ucrânia. Ou seja, esses setores de esquerda estão pedindo que o fim do apoio da Alemanha à continuidade da guerra. Isso é ótimo, porque isso pode atacar frontalmente um dos motivos principais da crise na Europa. Ou seja, isso é ótimo. A AfD também faz isso. Muitos setores da AfD trazem essa discussão. Parar de apoiar a Ucrânia na guerra, porque isso derrubaria um dos elementos de crise. E qual é a questão que está colocada? Embora muitos setores não entendam exatamente, detalhe por detalhe, o que gera a crise, eles sabem que a crise a crise está acontecendo junto com a guerra e acabam intuindo de onde alguma coisa errada vem, de onde é que vem o cheiro ruim da política. Por isso que esses setores da esquerda e da direita, essa esquerda da Sarah Wagenknecht e a AfD crescem,
porque propõe uma alternativa àquilo que está gerando a crise. E é daí que está a força desses movimentos. Mas, claro, na medida em que esse grupo da esquerda na Alemanha for crescendo, ele vai começar a receber elementos estranhos que vão propor uma mudança da pauta. Quando essa esquerda aí mudar a sua pauta para uma pauta mais social-democrata, por exemplo, do Olaf Scholz, aí perde toda a potência política, aí vira uma coisa a mais. E me parece que isso já está meio que se infiltrando ali. Isso é problemático, porque perde o elemento de adesão, perde o elemento de força, de voltagem política. Porque vamos dar uma guinada para o sistema, uma guinada para o centro para ganhar a eleição, como, né? Aquela velha discussãozinha. Letras vermelhas. A nova esquerda alemã oferece o seu apoio aos partidos em troca do fim do apoio à guerra. E isso é política, né? E a pauta é nobre. E detalhe, a mídia e os setores tradicionais da política, alinhados com o projeto da OTAN, lembrando que a Alemanha é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos e super infiltrado politicamente, dizem que isso é uma pauta populista. Essa pauta aí da esquerda, dessa esquerda aí e da AfD, isso é populismo. Bom, pediu o fim da guerra, fim da crise, virou populismo agora, né? Então percebam que todo conceito é elástico. Então assim, professor, por que não usa o termo populismo nesse caso? Por que não usa o termo extrema-direita ou extrema-esquerda nesse caso? Porque isso seria reforçar um conceito que já está sendo usado. Então eu acho mais fácil citar o campo e defini-lo com mais palavras, porque eu acho que muitas vezes... Né, letras azuis. A nova esquerda e a AfD, que é de direita, Alternativa para a Alemanha, crescem com a pauta contra a guerra, porque é uma pauta que gera crise também. Não é só o pacifismo que isso contém. Até não teria tanta aderência se fosse só pacifismo. E eu não estou diminuindo o pacifismo aqui, tá? Estou dizendo que se fosse apenas o pacifismo não teria essa adesão. É o que está junto com a guerra. Com a guerra é a crise, são sanções à Rússia, é rompimento das relações energéticas, é aumento do preço das coisas na Alemanha, é um pacote muito maior. É uma fatia maior do orçamento para a guerra. É tirar da saúde, da educação, de outros setores de bem-estar social para bancar uma guerra que não interessa à Alemanha. Está aí a Sarah Wagenknecht, né, que é uma liderança, que é a liderança dessa esquerda aí, que eu coloquei como nova esquerda, mas não gosto dessa expressão porque ela remete àquela esquerda identitária, mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Letras vermelhas. Os partidos também se opõem à instalação de mais mísseis dos Estados Unidos na Alemanha. Ou seja, também é uma pauta válida, também é interessante. Também evita que a Alemanha seja uma bucha de canhão. É importante essa discussão que essa esquerda está trazendo, que a AfD em vários pontos traz. Por isso ganham apelo. E quando a gente olha para a popularidade, para a avaliação positiva do atual governo alemão, que junta liberais, social-democratas e verdes, e a gente percebe o quê? Qual agenda está crescendo em apelo popular e qual está minguando. E o abraço à agenda da OTAN é mortal. O abraço à agenda dos interesses britânicos e estadunidenses de prolongamento da guerra, de prolongamento da crise, é uma agenda complicada. Por quê? Porque o Olaf Scholz quase não tem apelo político mais. Ele perdeu o capital político. Letras azuis. Os verdes, o Partido Verde lá, chamaram o apelo contra a guerra de populismo. Ou seja, a gente vê esses setores que defendem mudanças ambientais aí, ou que deveriam se centrar nessas pautas, defendendo que a agenda da guerra, isso não é nenhuma novidade para os verdes, entendeu? Esses partidos verdes na Europa. No caso do Partido Verde Alemão, ele é apoiador de agenda de guerra. É apoiador da agenda da OTAN. Não tem uma... Isso não é uma novidade. Continuamos aí na Europa por quê? Porque a líder para a União Europeia, que é a Maia Sandu, que aparece aí na foto para vocês, ela vence a eleição na Moldávia, apesar da suposta interferência russa. Claro, é uma matéria da BBC, mídia britânica, eles sempre vão dizer que a Rússia interfere em tudo. Mas na verdade a coisa é muito pelo contrário, né? Letras vermelhas.
A OTAN tem tentado reverter as denúncias de fraude sobre a consulta para adesão à União Europeia, onde assim, que foi aquela que eu trouxe para vocês, a não adesão à União Europeia vinha ganhando até 97, 98% dos votos avaliados, ali abertos, né, computados. Aí nos 2, 3% finais é que virou e deu uma pequena vitória para o sim na adesão à União Europeia. Ali existe uma enxurrada de denúncias de fraudes. Essa fraude sim, mas claro que essa fraude não será foco da discussão da mídia pró-OTAN. Aí existe mais, letras azuis. Existem denúncias sobre o uso da máquina pública para favorecer a Maia Sandu, que é uma candidata pró-OTAN. Só que sobre isso aí também não tem uma grande discussão. A discussão é a interferência russa nas eleições. Mas o fato é que a Maia Sandu ganhou, ela quer fazer da Moldávia, que aparece aí pintada de laranja, ela trabalha nessa ideia de vincular a Moldávia à agenda da OTAN e todo mundo sabe. A agenda da OTAN é transformar todo mundo que pode em bucha de canhão. E a Moldávia é melhor ainda, porque nem membro da OTAN ela é. Então ela pode ser uma bucha de canhão qualificada, porque empurra ela para a guerra e se der problema a gente nem precisa entrar, como é o caso da Ucrânia, por exemplo, que também não é membro da OTAN. Tentaram na Geórgia, mas lá na Geórgia o pessoal foi esperto, né? Teve um movimento ali habilidoso que neutralizou a possibilidade de qualquer interferência estrangeira que favorecesse os setores políticos pró-OTAN. Então na Geórgia o que a gente vê a mídia fazendo? Esperneando, né? Só esperneando, porque a Rússia se intrometeu, porque a Rússia não sei o quê, porque houve fraude. E aí continuamos aí, né? Por falar em Rússia e falar em membro da OTAN, por falar em Ucrânia, né? Que aparece aqui como tema de fundo sempre. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, ele destaca a integridade territorial da Ucrânia como caminho para a paz. A situação entre Turquia e Rússia está meio abalada. Tem uma situação no meio aí que não está fechando. E isso está acontecendo nos últimos dias. Tanto é que ontem eu discuti com vocês aqui uma fala do Sergei Lavrov, que é o Relações Exteriores da Rússia, criticando a Turquia por enviar armas para a Ucrânia. Algo que a Rússia sabe desde o início. Ou seja, tem algum ruído aí no meio entre Rússia e Turquia. A Turquia está pintada de verde aí no mapa. A Rússia está pintada de verde aí no mapa e a Turquia de laranja, tá? E a Ucrânia de amarelo. A Ucrânia não tem mais esse tamanho aí, sempre comento, né? O aplicativo ainda não está atualizado, mas a Ucrânia já não é mais desse tamanho aí. Letras vermelhas. A fala surge logo após a Rússia ter criticado a Turquia por fornecer armas à Ucrânia. Só que eu falei com vocês sobre isso ontem. A Rússia já sabia. O que a Rússia está fazendo é uma pressão. Letras azuis. A Rússia pode estar querendo acenos mais claros da Turquia para que ela caia do muro em algum lado, porque a Turquia está em cima do muro. Ela quer botar um pé em cada canoa. Eu quero entrar nos BRICS, eu quero entrar na União Europeia, eu quero comprar uma bicicleta, quero casar, quero ir para a Lua. Ou seja, a Turquia está querendo tudo. E a Rússia está tentando delimitar. Bom, vocês vão ter que tomar algum partido aí, porque vocês ficar tirando vantagem de tudo aqui não vai rolar. E tem um desacerto crescente. Tanto é que o Lavrov fez uma fala sobre uma coisa que é óbvia, que já todo mundo sabe desde o início, que a Turquia é membro da OTAN e ela está armando a Ucrânia, todo mundo sabe disso. Só que ele ressaltou isso e não ressaltou à toa, ele levantou essa lebre aí por motivos específicos. E agora vem essa resposta do ministro das Relações Exteriores turco, dizendo que tem que manter toda a integridade ucraniana, sabendo que aquelas regiões que a Rússia fez as operações já optaram por fazer parte da Rússia. Houve consulta popular. As pessoas decidiram fazer parte da Rússia ali. E a Rússia não vai voltar atrás. Então a Turquia sabe que isso é um ponto importante. Letras vermelhas, a Turquia também disse que a Ucrânia pode entrar na OTAN, mas depois do fim da guerra, depois de entrar num acordo com a Rússia. E a Turquia também sabe que isso é um requisito para a Rússia. Que é, primeiro, a Rússia vai manter os territórios que já decidiram fazer parte da Rússia,
que eram antes ucranianos. Isso não tem diálogo. E segundo ponto, a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN, tem que ser zona desmilitarizada. Então a Turquia ela colocou 2 pontos para quem se diz que quer ser um mediador, que não são minimamente aceitos, que são pontos, inclusive, que fazem parte do pacote Zelensky. Letras azuis. A Rússia avisa como requisito para a paz a Ucrânia fora da OTAN também. Então, a Turquia está embolando o meio de campo e claro, a Rússia agora também está dando umas trombadas na Turquia e tem alguma coisa que está acontecendo aí no meio, né? Porque as relações vinham até... O Erdogan foi até a Rússia para a reunião dos BRICS, não foi aceito como membro, segundo dizem, como membro, como parceiro, né? Não foi como membro, como parceiro. Segundo dizem por causa da Índia, que não quis por causa das relações da Turquia com o Paquistão, porque também a Índia gosta de botar um pé em cada canoa e teria ali alguém na mesma linha. Só que depois dessa reunião dos BRICS, a Turquia e Rússia passaram a se alfinetar. Aí, né? Agora continuamos na Europa, mas em conexão com a China, né? Sempre trazer a China para a discussão também aqui, que é uma outra força, né? Até já comentei quando estava falando do Trump lá, né? O presumível primeiro-ministro da Lituânia, que é o Gintautas Palucas aí, que aparece na foto para vocês, esse possível primeiro-ministro da Lituânia promete, eu acho que até já foi confirmado como primeiro-ministro, restaurar os laços com a China. Isso no Báltico é uma questão sensível para a OTAN. Por quê? Porque a OTAN usa esses países do Báltico e o sentimento anti-Rússia que tem em vários setores ali, que foi construído ao longo da história, por causa de relações com a União Soviética e outras questões que aconteceram ali, usa os países bálticos como um feroz adversário da Rússia. Muitas vezes joga os países bálticos a pressionarem os países da Europa na sua porção mais ocidental, para tentar fazer com que esses países tenham um comportamento mais alinhado com uma posição mais feroz contra a Rússia. Agora, não é tão fácil assim levar esses países a terem uma relação hostil com a China, porque aí o jogo já é outro. Letras vermelhas. É mais fácil jogar os países bálticos contra a Rússia do que contra a China, por causa da relação, de várias relações históricas entre a União Soviética, né, e a população desses países bálticos aí. Jogar contra a Rússia, né, tanto é que a gente fala sempre que aí nos países bálticos os governos estão fustigando cada vez mais a população etnicamente russa, que não é pequena, Isso pode levar a um problema, assim como na Ucrânia levou. Agora, jogar esse pessoal contra a China já é outra questão, já é algo completamente diferente. Por isso que na discussão geopolítica se deve ver caso a caso, né? Porque não é aquela coisa em bloco. Esse país tem problema com a Rússia, também vai ter com a China, também vai ter com o Irã, também vai ter com a Coreia do Norte, porque aquele lá é o bloco contra-hegemônico e o outro e o da OTAN é o bloco hegemônico. Não, não é. Não é assim que vai funcionar. Muito embora o governo anterior, que não era social-democrata, aí como é o Gintautas Palucas, ele vinha tendo uma conduta hostil com a China, então vai depender também do partido no poder. Ele diz, né, o Gintautas aí, que reconhecer Taiwan prejudica a economia, né? Essa questão de estreitar relações com Taiwan é algo complicado, porque atrapalha relações com a China, que atrapalhar as relações com a China é problema econômico, né? Ninguém quer abrir mão de transacionar com a China. E a gente vai para o Oriente Médio, por quê? O país rival rejeita suborno e desafia Israel. Esse pessoal aqui, esse grupo aqui, são os Houthis, que é o Ansarallah, que aparece aí no título, que são os Houthis, né? Eles sempre adotam uma conduta firme quando se trata de peitar Israel e ter solidariedade em relação ao que acontece na faixa de Gaza e agora também ao Líbano. O que acontece foi feita uma proposta, ao ver de muitas matérias, tentadora para que o governo do Iêmen, porque os Houthis são o governo do Iêmen, os Houthis são o Iêmen, né? Governam boa parte da população iemenita. E foi feita uma proposta e eles recusaram.
E ainda mandaram uma letra ali bem corajosa sobre por que não fizeram, que a proposta era tentadora, a proposta é tentadora, aconteceu várias vezes, mas eles não vão fazê-lo e vão continuar desafiando Israel. Trago aqui a seguinte matéria: o Iêmen rejeita propostas para retirar apoio a Gaza, diz o responsável do Ansar Allah, que são os Houthis, tá? Estamos falando aí uma foto de alguns combatentes dos Houthis, que são o governo do Iêmen. Já vou trazer o Iêmen no mapa aí para vocês. Letras vermelhas: os Houthis receberiam apoio político e econômico em troca de abandonar o seu apoio à faixa de Gaza. Lembrando assim, o que os Houthis estão fazendo que está preocupando tanto os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel? Os caras estão promovendo uma verdadeira bagunça ali no Mar Vermelho e não estão deixando passar embarcações. Isso está atrapalhando ali, e outra, Mar Vermelho é caminho para o canal de Suez, que é uma rota comercial importantíssima. Estão atacando o quê? Navios de Israel e de aliados. Isso aí está gerando problemas. O que os Estados Unidos tentaram já com os seus aliados da OTAN? Garantir essa navegação. Só que não conseguiram. Eles simplesmente não conseguem resolver esse problema, que é fazer com que os Houthis recuem. Aí agora estão tentando comprar os Houthis, que não querem ser comprados. Lembrando que o Iêmen vive uma situação difícil, muito difícil, e mesmo com a situação difícil, não topou essa proposta aí, esse suborno, porque isso é um suborno na verdade. Se vocês abandonarem os palestinos lá, a gente não... Isso tem várias implicações, letras azuis. Os Houthis disseram que o Iêmen tem um dever islâmico e moral. Essa defesa que os Houthis estão fazendo dos palestinos, essa solidariedade em relação aos palestinos e agora também aos libaneses, isso está reverberando muito positivamente na região. A imagem dos Houthis cresce cada dia mais. E mesmo dentro do Iêmen, eles como liderança política cresceram, se robusteceram. Por quê? Porque a sua imagem perante a população, ela se tornou ainda mais positiva, por causa da forma aguerrida com que estão defendendo, estão se solidarizando com os palestinos, não só atacando embarcações ligadas a Israel e aliados, como também lançando drones contra Israel. Continuamos aí, tá aí o Iêmen pintado de amarelo, a rota ali no Mar Vermelho, e aí lá no final o Mar Vermelho vai ter uma conexão pelo Egito com o Mar Mediterrâneo, que está ali ao norte, né, ao norte do Egito, e essa conexão é o Canal de Suez, que é uma importante, né, essa aí é uma importante rota comercial, porque ela corta caminho ao invés de contornar ali o que eu chamei esses dias numa postagem de a rota do Vasco da Gama, que o pessoal está tendo que reativar por causa dos Houthis. Letras vermelhas. Os Estados Unidos pressionam países vizinhos a condenarem os Houthis, mas ninguém é bobo de fazer isso aí. Primeiro, letras azuis. Os Houthis têm alertado países vizinhos a não apoiarem Israel, pois podem virar alvo direto. Então, primeiro, para não virar alvo dos Houthis, e ninguém vai querer os Houthis ali, né? Não é que os Houthis possam enfrentar o mundo e derrotar todas as guerras, não é, eles têm várias limitações técnicas. A questão é, eles têm apoio de outros grupos, lógico, eles têm aliados, e aliados que não são fracos, né, são aliados poderosos, eles têm uma criatividade do caramba, e eles têm uma resiliência enorme. Quem quiser tentar sorte com os Houthis, vá lá. Mas os caras estão há anos sendo atacados por Arábia Saudita e Estados Unidos e não afrouxam, entendeu? Então, além desse risco aí de se indispor com os Houthis, o que não é bom negócio, também tem a questão de que isso também vai gerar um dano à imagem do governo no meio de um mundo islâmico, de atacar alguém que está se solidarizando com a causa palestina e dos libaneses. Isso é um dano de imagem para qualquer governo. É muito impopular apoiar Estados Unidos, Israel. Falávamos de Canal de Suez, continuamos aí no entorno. Indignação com a travessia do Canal de Suez por um navio de guerra israelense. Aí o
os representantes egípcios do poder público egípcio se pronunciaram, né? As mais diferentes figuras aí. Tem uma foto do navio de guerra de Israel passando pelo canal de Suez, que é administrado pelo Egito, e aí houve uma grita, né? Opa, como assim? Vocês vão deixar isso aí acontecer? Letras azuis. O povo quer o bloqueio para a passagem desse navio aí de Israel, né? Para embarcações de Israel, principalmente de guerra, em solidariedade a Gaza e ao Líbano. Assim como, né, por isso que os Houthis estão ganhando notoriedade, estão ganhando mais respeito, porque estão fazendo algo. Aí quando o Egito deixa passar uma embarcação de guerra, a população protesta, letras vermelhas. A população protesta enquanto a administração do canal diz que é permitida a passagem do navio. Não, mas tem uns acordos, tem questões legais que têm que ser respeitadas. E o Egito não está se indispondo com Israel, está fazendo de tudo para não se indispor. Então, o que o Egito está fazendo ali é mantendo as coisas, né? Teve episódio de fronteira, teve até soldado egípcio que foi morto com um tiro de soldado israelense e o governo egípcio abafou e não deixou a questão crescer, reprimiu quem protestou e acabou com a história. Ou seja, o Egito não está comprando briga com Israel, não está comprando briga com os Estados Unidos. E esse aqui é mais um movimento desse tipo, né? Mas o fato é, pegou mal. Essas fotos que circularam aí foram muito mal recebidas, né, pela população, que apoia a causa palestina, lógico. Continuamos a falar de Israel porque Israel diz que realizou o ataque terrestre na Síria, capturando um cidadão sírio ligado ao Irã. E fizeram a mesma coisa no Líbano. Também sequestraram um cidadão libanês dizendo que é ligado ao Hezbollah. Aí tem uma onda de sequestros aí que Israel está promovendo. Letras vermelhas. Israel também sequestrou um cidadão libanês, alegando que era membro do Hezbollah. Então essa história ainda está se desenvolvendo. Aí veio a família desse cidadão aí que foi sequestrado e disse que esse cara não tem nada a ver com o Hezbollah. Não tem nada a ver, ele não tem contato, ele não tem ligações com o Hezbollah. Mas o fato é que o cara foi sequestrado. Aí pegaram esse cidadão sírio aí, que dizem ter relações com o Irã, que ele estaria ali monitorando as ações israelenses e passando para o Irã o que estaria acontecendo. Letras azuis. Até agora o governo sírio tem evitado atritos com Israel. Então também não pautou isso aí com seriedade. Até porque existe uma espécie de acordo tácito ali, silencioso, entre o governo do Bashar al-Assad e do Netanyahu, que é agora não entrar em atrito. Até porque o governo da Síria está saindo, né? Está saindo não, ele continua numa situação, mas já superou fases muito difíceis, de uma tentativa de golpe transnacional para derrubar o Assad, que é o governante da Síria. Então o Bashar al-Assad não quer este problema a mais agora. Ele não quer criar também mais um problema com Israel no meio de tanto problema. Tem base dos Estados Unidos dentro da Síria, tem grupos terroristas dentro da Síria, tem grupos rebeldes curdos dentro da Síria, armados pelos Estados Unidos, ou seja, não precisa comprar briga com Israel também. E Israel também não está comprando briga com a Síria porque também não precisa agora. Ataca a Síria, ataca, mas ataca posições ligadas ao Hezbollah, a grupos ligados ao Irã, e lógico, eventualmente acaba atingindo tropas sírias ou acaba sequestrando alguém sírio ali, ou se não tiver ligações. Agora, me parece que até o momento o Bashar al-Assad ele prefere não ter um problema mais para ele ali, né, que superou momentos bem complicados aí. E por anos, né, essa tentativa de derrubada do governo dele se arrastou por anos, que é o que muita gente chamou de maneira errada, né, de guerra civil. Na verdade é uma tentativa de golpe transnacional. Guerra civil é outra coisa. Falamos de Israel. Colonos israelenses incendeiam carros nos arredores de Ramallah, dizem moradores. Por que eu estou trazendo isso? Porque as operações continuam. Os crimes na Cisjordânia continuam. Esse aqui é o mesmo tipo de coisa que vinha acontecendo antes de começar o episódio ligado à faixa de Gaza, antes do tal do 7 de outubro do ano passado. Eu vinha falando Cisjordânia o tempo inteiro, né, sobre esse tipo de operação criminosa. Eu falava basicamente da Cisjordânia, quase não falava de Gaza. Por quê? Porque Israel vinha batendo firme ali.
Então eu trago de vez em quando isso porque para mostrar, continua, isso não parou. Intensificou, diga-se de passagem, tem ataque à faixa de Gaza, que é território palestino, tem ataque à Cisjordânia, que é território palestino, ou seja, existe uma investida para um lado e para o outro, nos dois territórios palestinos. Esse território que eu circulei em vermelho, roxo aí, né? O círculo é vermelho, mas está pintado de roxo, é a Cisjordânia, território palestino. O outro território roxinho menor ali, que não está circulado, é a faixa de Gaza. Ambos são território palestino. Letras vermelhas. Os pogroms queimaram carros, casas e plantações. Não é só carros como apareceu na matéria aqui. É de palestinos, tá? E o Hamas falou que a população da Cisjordânia deve se organizar. Lembrando que o Hamas governa a faixa de Gaza. E a autoridade palestina, o Fatah, governa a Cisjordânia. São governos palestinos diferentes, fruto de situações aí que eu já comentei com vocês antes. E o Hamas indicou que a população da Cisjordânia se organize e enfrente os colonos aí, né? Letras azuis. Esses colonos são o quê? São milícias criminosas, tá? É pessoal armado que invade casa das pessoas, plantações das pessoas, põe fogo na casa das pessoas, invade comércios e tudo. É uma horda, é uma gangue, é um grupo criminoso. Letras azuis. O governo apoia milícias que fazem o serviço de expandir a colonização com o uso do crime. A gente vê aquelas discussões sobre milícia no Rio de Janeiro, milícia, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares. São milícias desse tipo. São grupos criminosos ligados ao Estado de Israel, braço armado extraoficial do Estado de Israel, que, letras azuis, o governo apoia milícias que fazem o serviço de expandir a colonização com o uso do crime. Faz de conta que eu não estou vendo, mas estão apoiando, estão armando, estão dando suporte através das Forças Armadas e da polícia. E esses grupos aí promovem os seus pogroms, né? Pesquisem aí, para quem não conhece, pesquise o conceito de pogrom, vocês vão ver que faz total sentido e qual é a ironia de Israel estar apoiando esses pogroms. Né? Continua, agora a gente vai para o território palestino, que é a faixa de Gaza. Conclusões do relatório da Associated Press, que é uma mídia com uma visão pró-OTAN, né? Não é uma mídia palestina, nada do tipo, sobre 3 hospitais no norte de Gaza invadidos por tropas israelenses, letras vermelhas. A mídia relatou que não existem indícios de uso dos hospitais atacados por parte do Hamas. Ou seja, estão bombardeando os hospitais por bombardear. Estão bombardeando para destruí-los efetivamente, para desativá-los. O que também aconteceu em outras áreas da faixa de Gaza, eu discutia os quilos, aqui a gente tem toneladas de discussões sobre isso aqui. Letras azuis. Há método em desativar hospitais. Por quê? Amplia o número de mortes. Morre quem é atingido diretamente pelos ataques, morre quem é ferido pelos ataques e não consegue atendimento porque não tem hospital, morre quem desenvolve doenças que acontecem cotidianamente em Gaza porque não tem hospital, morre quem desenvolve doenças fruto do que Israel faz em Gaza, doenças de todo tipo, água suja, pouca alimentação, muita gente vivendo em condições sanitárias ruins. Ou seja, os hospitais não funcionarem potencializa o número de mortos e faz isso parecer natural. Ou seja, esse cômputo aí vai dar um número muito maior de mortos. Israel vai dizer, não, mas ali não foi mortos em ataques, foram mortos de outras formas. Sim, porque vocês também destruíram os hospitais. Isso também tem que ser colocado na conta de Israel. Porque isso também é método, entendeu? Mas mortos em ataques são esses aqui, os outros morreram de causas naturais, né? E aí a gente vem para a América Latina, né? Porque eu falei sobre isso ontem, pincelei, mas vou reforçar. Por quê? Porque o Evo continuou falando sobre essa questão aí na Bolívia. O Evo percebe riscos e tenta reduzir a tensão na Bolívia e faz um movimento inteligente. Trago a seguinte matéria: o Evo Morales propõe diálogo sincero e com apoio internacional. Letras vermelhas. A greve de fome que o Evo está fazendo e o desbloqueio das estradas
buscam reduzir a tensão, mas sem permitir a prisão do Evo. O problema é o seguinte, que é o que eu já falei ontem. O Evo tem apoio popular, e não é pequeno, grupos muito organizados e bastante combativos. E se ele for preso, é uma situação complicada que a Bolívia mergulha. Então, o que o Evo está fazendo? Ele está abrindo o diálogo e está chamando o governo. Eu cedi, agora cedam vocês. O problema é que o governo também tomou isso aí como uma guerra contra o Evo. Do tipo, não podemos deixar assim, porque é uma guerra pela liderança do partido. O Evo foi golpeado, alguns anos atrás, foi derrubado da presidência, teve que fugir do país para não ser assassinado, porque ele tinha um projeto ali do uso soberano do lítio, né, para a indústria de carros boliviana, e isso no mundo é um pecado, né, tentar fazer algo desse tipo. Aí ele retorna ao país, tenta retomar a sua vida política, mas não consegue. Por quê? Porque ele perde os direitos políticos. Aí ele começa uma série de protestos e manifestações e marchas que vão ganhando cada vez mais intensidade para recuperar os direitos políticos. Quando ele faz esse movimento, do outro lado o poder público começa a resgatar questões antigas dele para prendê-lo. Aí ele intensifica ainda mais a pressão. Aí o governo responde com polícia e força militar. Aí a situação está onde a gente está vendo. Agora o que o Evo faz? Ele recua taticamente, mas ele não quer ser preso. O governo boliviano, se prendê-lo, vai comprar um problema grande, porque aí vai piorar a situação. De forma que é uma situação complicada aí. Letras azuis. O governo do Arce pisou ainda mais. Luiz Arce é o atual presidente, que é do mesmo partido do Evo. Foi até ministro do Evo. O governo Arce pisou ainda mais no acelerador contra o Evo Morales. Então, aí, o que vai acontecer não sabemos. O fato é que, falei ontem, grupos de oposição em conluio com setores transnacionais podem capitalizar sobre isso aí. Sobre essa situação, propor um movimento de força de setores militares e policiais. Só que aí a situação fica mais combustível ainda, né? Porque aí todo o governo seria golpeado e aí unificaria o Evo e o Arce. É um impasse complicado na Bolívia. Continuamos na América Latina, porque o governo do México evitará comentar eleições nos Estados Unidos até que o processo eleitoral termine. É uma conduta prudente, né? Ficar falando que apoia A ou B antes das eleições é... Não, mas para o México que é vizinho ali, né? Não é muito saudável e sequer muito inteligente. Aí fala uma coisa, ganha o outro. E aí, como é que fica a situação, né? E o fato é que a Cláudia Sheinbaum, que é a sucessora do Obrador, continua com a mesma política do Obrador, né? De tomar cuidado com os passos internacionais, falar menos no cenário internacional. O Obrador ele sempre dizia, né? Eu sou um homem muito provinciano, não gosto de me meter em questões internacionais. Ele estava usando uma maneira de sair pela tangente, né? Não cair em cilada internacional, dizendo que era um cara provinciano que gostava só de falar de coisas do México. Mas lógico que ele tinha várias considerações interessantes sobre o cenário internacional e eu trouxe várias aqui. Mas é prudente fazer isso, né? Que é não se meter de pato a ganso e acabar fazendo bobagem internacional. E a Cláudia Sheinbaum, sempre que consultada, ela diz, não vou falar sobre resultado de eleição, sobre apoio, porque primeiro que isso é uma ingerência numa outra eleição. Assim como ela pode falar das eleições dos Estados Unidos, eles podem tomar a liberdade de fazer o inverso, que eles já fazem mesmo que não se dê liberdade. Ou seja, a posição dela é uma posição inteligente, porque mantém a mesma conduta do Obrador. Se o governo vai ser a mesma coisa, eu não sei. Mas pelo menos essa conduta é semelhante de não ficar criando problemas que ainda não existem. Aí depois, né, se aquilo que seria mais desfavorável acontecer, aí trabalha-se em cima disso, mas sem o problema gerado de véspera. Letras vermelhas. O México quer manter as pontes com os Estados Unidos em qualquer situação, com a vitória de um ou de outro. Até porque as relações comerciais Estados Unidos e México cresceram. Então o México quer manter isso, esse crescimento econômico. Letras azuis. O Trump disse que vai rever os pactos com Canadá e México. Bom, se o Trump ganhar e vier para cima, aí é um problema posterior. Mas não é...
torcendo pela Kamala antes, que isso vai melhorar a situação da Cláudia Sheinbaum. Esse é o cálculo que ela faz, é um cálculo correto, né? Não é comprando briga antes da hora que isso vai melhorar depois, porque daí ele vem com tudo e mais um pouco, né? Como dizer, vem com tudo e com razão, né? Aí continuamos, né? Aí a gente vai para o continente africano. Trago seguinte título: o Níger faz acenos ambíguos à Rússia e Estados Unidos. Lembram que dias atrás eu falei que o Níger fechou pacto e acordo com a Starlink? Pois bem, trago a seguinte matéria: o Níger assina acordo com a Rússia para três satélites, tá? Letras vermelhas: os satélites serão construídos e lançados, tá? E é um para comunicação, outro para sensoramento remoto e um para defesa. Então, letras azuis: o Níger também fez acordo com a empresa Yankee Starlink, ou seja, encosta na Rússia, fecha uma parceria, encosta nos Estados Unidos, fecha uma parceria. O próprio governo do Níger já disse que tem um pouco de receio sobre as implicações de segurança de lidar com a Starlink, que é uma empresa dos Estados Unidos, porque sabe que isso pode ter problemas aí, né, todos ligados ao que a gente já sabe, né, de vigilância, de uso de dados. Só que eu comentei lá atrás não foi esses dias que eu falei sobre isso, que os grupos rebeldes e criminosos no Níger já usam a Starlink. Então o governo do Níger, para ter paridade de armas, também está usando, porque é a alternativa disponível. Aí, enquanto não tem alternativas que estão sendo construídas, vai de Starlink mesmo, com todo o risco que isso acarreta. Não estou concordando nem discordando. Eu estou dizendo que é o que o governo do Níger me parece estar fazendo. Tá? Até porque se ele não opta por esse caminho da Starlink, os grupos criminosos estão optando e rebeldes também. Aí até isso virou elemento de pressão para fechar com a Starlink. Os criminosos já fecharam, né? Só falta o slogan: faça como os grupos criminosos. Feche com a Starlink, né? Virou um marketing aí da Starlink, né? Não fique para trás. Esteja sempre à frente dos criminosos. Assine a Starlink também. E aí continuamos aí no continente, porque o Sudão descarta acordo de 6 bilhões de dólares em relação à construção de um porto ali dos Emirados Árabes, citando o apoio à facção militar rebelde, que eu já discuti várias vezes com vocês que os Emirados Árabes ali me parecem estar envolvidos, né? Em apoio a uma facção rebelde que luta contra o governo militar do Sudão. Então tem o governo militar e uma facção rebelde militar que luta contra esse governo, e os Emirados Árabes, que estão pintados de laranja aí no mapa, eles apoiam esse grupo rebelde, por N interesses, tá? Que eu já discuti com vocês aqui. Letras vermelhas: o porto seria construído no Mar Vermelho, tá ali o X, né? E interessante que a Rússia também está buscando um porto no Mar Vermelho, numa parceria com o Sudão. A coisa até vinha avançando bem, até antes de 2020 ali, depois a coisa foi degringolando, e aí o Sudão entrou numa situação cada vez mais complicada e isso acabou ficando distante. Mas a Rússia continua tentando. Agora o Sudão também não rompe aí com os Emirados Árabes, né? Letras azuis: além dos Emirados Árabes, a França também é acusada de apoiar a facção militar rebelde por outros motivos. Eu também já discuti com vocês. A situação no Sudão é uma situação grave, uma situação complicada ali. É uma guerra entre grupos militares sudaneses, né? Uma facção militar rebelde que começou pedindo mais espaço no poder público e acabou, né, hoje em dia aí, é muito difícil botar os dois lados para conversar, e o governo é militar, também não está em guerra aí com esses setores, e aí o Sudão vive de uma crise humanitária. O Sudão do Sul recebe uma quantidade enorme de pessoas refugiadas, e o Sudão do Sul já tem problema humanitário grave ali, então é uma situação bastante delicada. E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que querem, podem, que gostam do canal, que podem apoiar, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. De forma que, se eu fosse depender apenas da receita
das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém esse trabalho funcionando aqui efetivamente com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma virtual, de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CNPJ, tem gente que usa o número do CPF. Como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdade concreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali a que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.